Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Oh, eu não tô no meu habitat usual, aqui eu tô de férias. E tô numa casa de praia, tá todo mundo dormindo, descansando agora de tarde, e eu não poderia fazer o barulho aí, fazer minhas narrações, então eu tô dentro do carro aqui, tô meio espremido, não reparem minha, minha postura aqui. Tô bem espremidão aqui com o notebook no colo, o mouse aqui na mão aqui, tô tipo o Horácio da Turma da Mônica. Mas vamos lá, gente, vamos lá, não podemos ficar sem vídeos, né? Não podemos parar aí o match. A gente teve uma segunda rodada emocionante, né? Polêmica aí do Kasparov contra o Deep Blue no rematch de 1997, aonde no lance 44 o Kasparov aí começou a desconfiar que estaria havendo intervenção humana, possivelmente algum grande mestre estaria passando os lances para a IBM e a IBM fazendo os lances no tabuleiro. Então, uma questão realmente polêmica, delicada. O Kasparov desconfiou disso, uma vez que o Deep Blue não fez o lance que seria o melhor lance da posição, na opinião do Kasparov. Fez um lance impreciso, digno de talvez um grande mestre, e não de um super grande mestre, como na visão do Kasparov e tudo mais, né? Enfim, polêmicas à parte, a questão é, será que isso vai comprometer o match de alguma forma? Será que vai comprometer, abalar o psicológico do Kasparov? Bom, não sabemos, vamos dar uma olhada nessa partida então, é a terceira rodada de um total de 6, o Kasparov está de brancas e ele começa com D3, um lance que exclama, né? Um lance que exclama não por ser muito bom, mas por realmente surpreender, ser diferente. O Kasparov, de maneira muito inteligente, aqui muito astuta, ele tenta fugir dos livros de abertura que a máquina poderia ter, né? A gente sabe que toda a teoria de aberturas poderia levar a um xadrez digno de um grande mestre até o lance 15 ou às vezes até mais. E aqui o Kasparov então desafia, ele faz um primeiro lance para tentar tirar realmente dos livros e fazer valer realmente o entendimento do xadrez, né? Aqui o que conta realmente é quem sabe jogar mais, né? Então D3 foi jogado aqui pelo grande mestre Kasparov. A partida seguiu com E5, cavalo em F3, cavalo C6, C4, cavalo em F6, A3, D6, cavalo C3, desenvolvendo, bispo em E7, G3, e aqui a gente tem uma configuração aqui do Kasparov que parece uma defesa siciliana sendo jogada de brancas, né? Inclusive parece aqui a configuração da variante do dragão que as pretas fazem na defesa siciliana, mas aqui jogada de brancas, né? E siciliana costuma ser a grande abertura jogada pelo Kasparov, então muito bacana ele estar jogando isso de brancas. Na verdade essa é a abertura inglesa, tá bom? Foi transposta aí para a abertura inglesa que se começa com C4 e é a variante dos 4 cavalos, tá bom? Mas parece uma siciliana invertida. A partida continua então com roque, bispo G2, bispo em E6, roque e aqui dama D7. É curioso, né? Dama D7 é o lance correto, e eu acho curioso como que as máquinas, né, calculando aí 200 milhões de jogadas por segundo, elas fazem exatamente o que manda o livro, né? Você tirar a dama aí da primeira horizontal, colocar preferencialmente aí na segunda horizontal, aonde ela pode atuar, mas ela não é facilmente atacada, conectando as torres, né? As torres agora podem jogar livremente. Interessante como a máquina e os princípios encontrados pelo homem chegam em lugares próximos, né? A partida seguiu aqui com cavalo G5, o Kasparov ele quer morder aqui o bispo do Deep Blue, quer tirar o par de bispos, né, das negras. Bispo em F5, E4, e E4 não apenas atacando aqui o bispo, mas também reforçando aqui o controle total sobre a casa D5, né? O bispo está atacado, o bispo G4, o IBM tenta ganhar um pouquinho de iniciativa aí, mas o Kasparov não deixa, F3, bloqueando então o ataque do bispo e expulsando esse bispo. Bispo H5, e aqui o Kasparov encontra esse lance cavalo em H3, esse cavalo quer vir para H2, de onde ele estaria não só protegendo aqui a base desses peões, como também possibilitando com que o bispo jogasse mais para frente em bispo em H3, pegando uma diagonal interessante, né? Ao mesmo tempo, o cavalo em F2 também bloqueia essa diagonal aqui que está um pouco vulnerável aqui do rei. Então, essa manobra com o cavalo em H3 é bastante interessante. A partida seguiu com o cavalo D4, cavalo em F2, então, H6, bispo em E3. O Kasparov conseguiu então desenvolver a sua última peça menor com o bispo em E3. A partida seguiu com C5, B4, e o Kasparov ele tenta, né, minar aqui, provavelmente vai poder jogar em F4 no futuro, não agora, né? Esse peão tá cravado, mas tentar minar aí as defesas aí do cavalo de D4, né? Então B4, B6 foi jogado, Deep Blue não permite perder esse peão aí de C5, né? Torre B1, rei H8,
torre B2, A6, B toma C5, B toma C5 e agora sim, bispo em H3, né? Esse bispo agora numa casa mais ativa. E aqui o Kasparov ele vai para esse lance aí e parece, né, que as pretas podem agora então capturar aqui em F3, por exemplo, com cheque, né? E na verdade aqui o Kasparov ficaria muito bem depois de rei H1, por exemplo. Agora a dama está atacada, vamos dizer que a dama vá para D8. Aqui o Kasparov poderia jogar o lance G4, então, e agora as pretas estariam com problemas, né? Esse cavalo está atacado, o bispo está atacado, e o Kasparov ganharia uma peça, então, tá bom? Então por isso aí que, depois de bispo em H3, não dá para as pretas capturarem aqui em F3 com cheque, tá bom? O Kasparov calculou tudo isso. E depois de dama C7, então, bispo G4, né? Reforçando aqui a defesa de F3. E o entendimento do Kasparov é tão profundo, né? Que ele sabe que nessa posição ele pode jogar o bispo aqui em G4, abdicar até do par de bispos, mas seria um erro estratégico se as pretas capturassem o bispo agora. O lance jogado foi bispo G6, né? Mas se tivesse capturado aqui de cavalo, o Kasparov ficaria muito bem depois de F toma G4, bispo G6. E aí a gente vê que esses bispos das negras não estão fazendo grande coisa. E aqui o Kasparov teria a casa D5 disponível para o cavalo agora, né? Não tem mais aquele cavalo em F6. Aquele cavalo foi trocado pelo bispo, né? Então é uma ideia muito interessante do Kasparov. E aqui ele teria uma posição realmente muito boa, né? Estrategicamente bem melhor aqui, com maior atividade das peças. Então por isso que ele jogou o bispo G4 e a partir desse com o bispo G6 e agora F4, com o centro já todo estável, o Kasparov parte então para um ataque aí no centro, né? Com F4. E toma em F4, G toma em F4, dama em A5 atacando não somente o cavalo, mas também o peão de A3. E aqui o Kasparov vai para um lance muito bom, o bispo D2, defendendo o cavalo e permitindo com que o Deep Blue capture em A3. Dama toma em A3 e agora, gente, essa dama... O que aconteceu? Por que o Kasparov fez isso, né? Essa dama veio daqui, veio para cá, gastou 2 lances. Ela não está mais muito ativa, ela está no canto do tabuleiro. E agora o Kasparov vai poder ganhar a iniciativa, por exemplo, com F5, cavalo H3, cavalo F4, cavalo D5. Então vai dar tempo para o Kasparov começar a melhorar aí sua posição, né? Torre A2 foi jogado, dama B3, F5 então atacando o bispo, dama D1 primeiro, trocando aí as damas, bispo toma em D1, bispo H7 e agora cavalo em H3. O Kasparov está realmente de olho aí na casa D5, onde ele vai ficar com muito boa atividade aí para suas peças. Torre de F em B8, indo com a torre na coluna aberta. Cavalo em F4, bispo em D8, esse bispo aqui ele é muito bom em D8, onde ele sabe, né, o Deep Blue calculou aqui que muito provavelmente o Kasparov vai vir para D5, e em D8 esse bispo controla aqui casas importantes que esse cavalo vai estar atuando, né. Cavalo de F em D5, cavalo C6, bispo em F4, então com um tempo aqui sobre o peão, cavalo em E5 bloqueando, bispo em A4 e o Kasparov pouco a pouco vai melhorando a atividade de todas as suas peças. Cavalo toma D5, cavalo toma D5, A5 e bispo B5. Olha que legal, né? Então, apesar das pretas terem aqui um peão a mais e um peão passado na coluna A, o Kasparov conseguiu fechar a coluna B, vai poder atacar esse peão aqui da coluna A mais para frente, está com bastante liberdade aí para suas peças, pode querer melhorar a posição do rei, pode tentar muitas coisas aqui. O Kasparov está numa posição muito bacana. A torre em A7 foi jogado, rei G2, G5 atacando o bispo, e aqui o Kasparov decide que é bom perder aí o par de bispos, e ele captura em E5 então, bispo toma em E5, cheque, D toma em E5, e aqui o Kasparov vai para um lance bastante instrutivo, muito realmente, que é o lance F6. Olha só, restringindo completamente a atividade aqui do bispo. Esse bispo aqui vai ter dificuldade, o bispo de H7 vai ter dificuldade de voltar para a partida, uma vez que esse peão aqui de F7 está travado. Outra coisa que acontece com esse lance aqui, agora o peão de E5 está sozinho, né? Ele não vai ter um amigo para ajudá-lo, então a estrutura de peões aqui do Deep Blue não está legal, não está bacana. Muito bacana, né? O Kasparov com um peão a menos, mas está com uma posição muito boa realmente. Bispo G6 e agora o Kasparov esnoba, né? Joga aqui com H4, G toma em H4 e o Kasparov tem 2 peões a menos, mas olha só, né? Como eu costumo falar, não são peões, né? São cacos de peão aqui, né? Tudo peão espalhado, dá para ir catando um por um daqui a pouco. Rei H3, rei G8, rei toma H4, então recuperando já o primeiro peão.
rei H7, rei G4, e aqui o Kasparov parece o Botvinnik jogando, parece os grandes jogadores posicionais, é claro, foram os mestres dele, e ele é realmente uma lenda viva, né? Vai jogando aí, pouco a pouco melhorando a posição das suas peças, tirou já o rei da mesma diagonal aqui desse peão. A partida e abriu, né? Abriu aqui a coluna H também para possíveis ataques. A bispo C7 foi jogado e aí o Kasparov viu a possibilidade de igualar já o material com cavalo toma C7, torre toma C7 e torre toma E5. Agora o material está igual. No entanto, se a gente for ver, realmente essa posição ela é muito difícil de você encontrar alguma maneira de penetrar, né? Aqui essas torres estão tomando conta da sétima e da oitava e não há muito com o que possa ser feito aqui. A partida continua ainda com torre D8, a torre aqui em F3, essa torre tem que ficar defendendo aqui a base da cadeia de peões, o peão de D3, rei H8, rei H4, rei G8, torre A3, rei H8, torre A6, e aqui o Deep Blue entendeu e está jogando muito bem que ele não pode tirar as torres da sétima e da oitava, né? Rei H7 foi jogado, torre em A3, só para dar um exemplo, tá? Aqui o lance jogado foi rei H8. Se as pretas tentam alguma coisa assim, como torre D6, para tentar fazer uma pressão no peão de F6, por exemplo, aqui o Kasparov ele ficaria muito bem com a torre em A8, né? A torre entrando na oitava aí, ela seria muito forte. E depois de, por exemplo, torre B7, com ideia de jogar torre B6, aí o Kasparov viria aqui por cima, né? Ó, torre C8 atacando, esses peões vão cair, né? Esses cacos de peão vão ser colhidos, né? Por exemplo, torre B6, torre toma C5, torre toma F6, e depois de torre toma E5, o Kasparov teria não somente um peão a mais, mas dois peões passados e conectados, o que seria o suficiente para uma vitória. Então é por isso que depois de torre em A3, o Deep Blue não veio com torre D6 e torre B7, nada disso, e continuou simplesmente repetindo aí o movimento de rei. E depois de torre A6, então, o Kasparov e a equipe da IBM concordaram aí no empate, tá bom? Nessa terceira rodada. Foi uma terceira rodada mais pacífica, depois da grande polêmica aí da segunda rodada. Haveria um grande mestre passando os lances para a IBM, não haveria, não sabemos, né? O fato é que existiu essa polêmica, essa dúvida muito provavelmente permanece ainda na cabeça do Kasparov. Nessa terceira rodada ele mostrou que não está abalado, mas de certa forma vamos ver como é que vai continuar o match, né? Aqui ele garantiu aí um empate na terceira rodada, o match está empatado, o Kasparov ganhou a primeira rodada, perdeu a segunda nessa segunda rodada polêmica e agora um pouco mais pacífica essa terceira rodada. E vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!